Olá, boa noite. Fazendo aí a live com a Alisson sobre nutrição e afeto. Vou aguardá-lo entrar para poder convidá-lo. Na verdade, a gente teve que inverter aí porque o Instagram teve alguma falha. Ele que estava me convidando, vou já chamando ele para entrar. Um tema que eu amo falar, né? Nutrição e afeto. Aí, Eita, agora eu tô cheguei. te vendo bem, hein? Ah, que bom, que bom. Bom demais. Vamos esperar um pouquinho O o pessoal pessoal tá entrar. ouvindo bem? Eu tô te ouvindo super bem agora. Perfeito, eu também estou te ouvindo bem. E se tiver bom aí para todo mundo, dá um sinalzinho para gente, um ok. Ah, gente, amigos queridos, o Gabi do Rio, o Maurício aqui de BH, bom demais. Maravilha. Agora Ah, acho que então vai, hein? ótimo. Então bora lá. Bem, vamos improvisando, né? E fazendo acontecer com essas tecnologias. Bora, bora. Então tá. Eu ia começar me apresentando um pouquinho Uhum, e daí a gente dá sequência no nosso bate-papo. Eu sou Alisson, moro em Belo Horizonte e trabalho com psicoterapia, deve fazer mais ou uhum, menos uns 3 anos. Eu utilizo ferramentas da inteligência emocional e sistêmica. Então aqui a gente une um combo de recursos que fazem com que a gente se desenvolva um pouco mais na nossa vida a partir da percepção dos nossos próprios sentimentos, dos nossos sentidos, das nossas sensações, e também da percepção da nossa postura. Qual lugar a gente está ocupando em cada relação, quando a gente está se cobrando demais, quando a gente está cobrando demais do outro, quando a gente está exigindo algo de que não está dentro da dinâmica daquela relação. Então, através de tudo isso, a gente consegue perceber como que a gente pode mudar alguns comportamentos, como que a gente criou esses comportamentos e desenvolvemos eles, né? Dentro da inteligência emocional, a gente também aborda um pouco da antroposofia, um pouco da parte sistêmica também. Então, é uma junção de vários recursos que faz com que esse trabalho seja conduzido, né, em direção a uma conexão com a vida e com os nossos próprios sentimentos. Então, acho que esse é um pouco da minha história, né, do porquê que a gente está aqui também, dentro desse aspecto individual de cada um de nós. E aí eu passo a palavra para você, Ana, para falar um pouquinho também do seu trabalho, né, e da sua jornada. certo. Primeiro agradecer, né, Alisson, pelo convite. A gente aí acompanha o trabalho um do outro já há um tempo, né? Os dois aí de Belo Horizonte, muito bacana estar conversando com o conterrâneo. Então, eu sou nutricionista, venho trabalhando agora nos últimos anos com apoiando as pessoas num processo de se reconectarem com o alimento e com o seu corpo nessa jornada unindo muito autoconhecimento, né? Fui entendendo nessa minha jornada como nutricionista que o como é muito importante, né? Então a gente tem uma pessoa que está num estado e que ela quer chegar nessa relação com os alimentos que faz sentido, que traz saúde, que traz vitalidade, mas chegar nesse outro ponto é uma caminhada, né? É uma jornada com altos e Sim. baixos, é um processo. E aí, nesse entendimento, eu fui adquirindo ferramentas mesmo para apoiar as pessoas nessa jornada de mudança de comportamento, que envolve muito se olhar, se conhecer, entender o que é mais importante para si, né? Olhar para as emoções, que eu sei que você também faz um trabalho super legal nesse sentido. Então, é um pouco isso, assim. Hoje o meu fazer passa por aí. Nessa pandemia, assim, fazendo muitos atendimentos online, entendendo que essas ferramentas podem ser muito preciosas para nos conectar com as pessoas que se conectam com o nosso trabalho. Então, é isso, assim. Acho Sim, que maravilha. E eu estava dizendo também antes como que surgiu, né, um pouquinho dessa motivação, dessa inspiração desse nosso tema da live, dessa conexão entre a nutrição e o afeto, que já está presente muito no seu trabalho e está uhum, presente também no meu, né? E ultimamente eu estou virando muito o olhar para as nossas relações.
porque quando a gente fala do desenvolvimento pessoal, eu acho que está intrinsecamente ligado com as nossas relações, porque a gente se desenvolve para que a gente possa ter um bem-estar, uma sensação com a vida de maior conexão e prazer, né? Uhum, E a vida, ela só existe por conta das relações. A gente vê isso, nos ecossistemas, a gente vê isso na nossa sociedade. uhum, E talvez um ponto crucial para a gente ter chegado até aqui e para hoje sermos o que somos como sociedade é o ponto da alimentação. Porque quando a gente vê na história da humanidade, houve uma grande mudança na chave em que a gente passou a cultivar os nossos alimentos, né? uhum, Então a gente pôde começar a estocar um alimento e podemos ter dessa forma uma garantia de uhum, que para o mês que vem, às vezes até para o ano que vem, eu vou ter como me alimentar. uhum, Então, junto com essas relações, existem, é lógico, as relações no entorno do indivíduo, que é ele com ele mesmo, ele com a própria alimentação, com o seu corpo, com suas emoções. Existe também a esfera mais ampla, que é a relação com esse entorno, com a sociedade, e em todas as partes disso a gente vê uma conexão com a nutrição e com o nosso alimento, né? é verdade. E eu gosto muito de pensar, Alisson, essa nutrição, como a gente está conversando, um conceito mais amplo, né? A gente se nutre das nossas relações, como você bem colocou, a gente se nutre dos nossos sonhos, a gente se nutre do trabalho que a gente realiza no mundo, a gente se nutre dos alimentos. Então, o alimento como uma das nossas fontes de nutrição, né? Então, nesse conceito ampliado da nutrição, quando a gente pensa um pouquinho no campo do afeto, né? Eu gosto muito de associar a palavra de alimentação e afeto, nutrição e afeto, porque eu entendo que o afeto, no campo até mais profundo, a gente pode falar o amor mesmo. É uma necessidade Uhum. humana, né? Isso que Sim, nos sim, une de forma coletiva, né? A gente tem essa humanidade compartilhada de que necessitamos de amor e de conexões profundas. E nesse campo, quando eu penso alimentação falada ao lado do afeto, ao lado do amor, é o que faz sentido, porque é muito natural para a gente buscar aquilo que nos faz bem. Né? É muito natural para a gente sim, buscar aquilo que nos nutre, né? Então, seja desde relacionamentos, alimentação, estilo de vida, tipo, é natural. E aí, eu acho que a investigação é entender o seguinte: se é natural para a gente buscar aquilo que nos faz bem e nos nutre, o que está acontecendo que a gente não está conseguindo ir nesse caminho? O que está interrompendo esse sim. fluxo, né? Então, e eu acho bonito isso, porque às vezes eu vejo muitas vezes a nutrição sendo colocada num lugar de sacrifício, né? Num Uhum. lugar da negação, do pode, do não pode, de conflito, de tensão. E para ser sincera, Alisson, para mim nunca fez sentido. Desde que eu estava na graduação, eu não entendia nada. Eu ficava assim, Sim, gente, mas não é isso que eu acredito, sabe? Ou do policial alimentar, que o nutricionista ocupa naquele lugar do olha isso aí que você tá comendo. Nunca gostei disso, né? Nunca gostei desse papel, assim. Então, para mim, o que faz mais sentido é esse lugar da amorosidade, do afeto. Porque desse lugar a gente consegue fazer boas escolhas, né? sim, É mais perfeito. natural que a gente faça boas escolhas. Sim. Isso me faz lembrar duas coisas. Uma delas é que Bert Helling fala muito do movimento de conexão com a vida. E junto a isso, ele fala que a vida sempre pede mais para a gente. Então, quando a gente faz um movimento restritivo, a gente, de alguma forma, a gente está minando um pouco essa conexão com a vida, né? Então, Uhum, é muito mais o que que eu posso, talvez se eu quero mudar um comportamento, como que eu posso substituí-lo por algo que me faz bem, né? uhum, uhum, E também uma outra conexão que eu percebo é quando a gente percebe esse campo das nossas emoções, que da mesma forma como a alimentação, mais fácil, mais fluido do que a gente controlar, vou controlar o que eu como, eu vou controlar o que eu sinto, uhum. é a gente de fato se conectar. Então, Sim. eu vou me conectar com o que eu como, eu vou me conectar com o que eu sinto. Uhum. E a partir dessa conexão, a gente pode sim perceber o que a gente quer cultivar e o que a gente não deseja cultivar. Sabendo Uhum. que sempre, em qualquer área de cultivo, nascerão as ervas daninhas, né?
Por isso que a gente tem que ir lá e capinar. A gente vai tirando o que a gente não quer e vai deixando aquelas plantas que a gente gosta, que a gente quer cultivar na nossa vida. Não faz muito Eu acho. sentido, assim. E é legal quando a gente pensa assim, por exemplo, no comportamento alimentar, né? De como que acontecem as decisões de comer determinados alimentos. E a gente tem três centros que seriam o centro da sobrevivência, né? A gente tem a nossa parte cognitiva e a gente tem uma parte límbica, que é o nosso centro de prazer. E as nossas Uhum, decisões em relação ao alimento passam muito por esses três centros. Então, se a gente pensar numa situação extrema, por exemplo, uma pessoa que está com risco de sobrevivência, ela não vai ficar pensando em cálculo matemático quanto de percentual de proteína de carboidrato. Ela está ali no instinto de sobrevivência, né? sim, Então, a partir do momento que a sobrevivência foi resolvida, então se existe segurança em relação à alimentação, a gente pode cuidar dos outros centros, que é juntar a parte cognitiva, que é, sim, existe um conhecimento produzido, né? A ciência produziu um conhecimento sobre o que seria uma alimentação que produz saúde. A gente tem aí os conhecimentos ancestrais, milenares, o Oriente aí contribuindo muito também com o que seria uma alimentação bacana, uma alimentação que produz saúde. Então, a gente tem esse sim, conhecimento que a gente fala que é o conhecimento externo, conhecimento cognitivo sobre isso. A gente também tem o centro de prazer, né? Então, como que a gente se entende como um ser que sente e que sente prazer e que sente as coisas? Então, quando a gente quer ir só pelo racional e pelo cálculo matemático, né, de dietas e da alimentação, está ativando só a parte cognitiva. Só que a gente não é só esse centro, a gente é também esse centro, né? perfeito. E aí eu acho que é bem o movimento que a gente está vivendo hoje, né? Estou aqui só lendo os comentários. Uhum, tudo a ver. Que eu acho que a gente está bem vivendo esse movimento, né? De entender que a racionalidade é importante, que o conhecimento é importante, mas que vamos deslocar também para o sentir. Como é que a gente não exclui o sentir e fica só no racional? Como que a gente pode encontrar um caminho, né? Que seria, de repente, o caminho do meio, caminho de integração entre as Perfeito, partes, né? perfeito. E é interessante como que tudo isso é um tanto quanto subjetivo. Indo um pouco no comentário que a gente recebeu da Juju, alimentação saudável ao alcance de todos e o emocional estará alinhado. Como que o saudável é um tanto quanto subjetivo e o emocional também, né? Uhum. Porque para quem tem um emocional que facilmente sofre gatilhos de raiva e sente muita raiva no corpo, várias situações despertam isso, o alinhar é diferente daquela pessoa que encontra uma fragilidade no seu poder pessoal e não consegue sentir raiva porque desde pequeno ouviu que aquilo era errado. Então, assim, o ponto de cada um, assim como o ponto da alimentação, né? Então, Uhum. realmente, acho que essa é uma das grandes belezas da vida, porque ela não nos dá fórmulas prontas, equações prontas que resolvem todos os problemas. Então, como a gente consegue navegar dentro desse universo de coisas, de influências que estamos suscetíveis, né? Uhum. E aí, por isso, Alisson, que eu acho tão importante o processo de autoconhecimento, né? Também teve uma pessoa que comentou que a nossa relação com o alimento muda, né? Quando a gente passa a conhecer os sentimentos, quando a gente passa a conhecer. E é isso mesmo, assim, né? Acho que ainda que, Uhum, né, a gente precisa aprender a navegar nessas águas que somos nós, né? É nos conhecer, assim. Como que meu corpo funciona? Como que as minhas emoções funcionam? Quais são os meus gatilhos? Porque aquilo que é um sim, gatilho para mim, né? Às vezes para você não é, você tá lidando ali com aquela situação de um jeito tranquilo, né? Mas para mim pode ser mais complicado lidar com algumas situações na minha vida. E quais são os recursos que eu tenho utilizado para lidar com, às vezes, emoções que eu não consigo entender, por que que eu sinto, por que que eu me sinto fora do eixo com algumas situações da minha vida. E aí sim, vejo muito a alimentação ocupando esse lugar, né? Muitas vezes de eu não sei como lidar, então eu vou em busca de um alimento para, sabe, para compensar emoções, enfim. E será que a gente compensa com mesmo ou certeza. está criando um outro problema? Será que é Sim, uma compensação momentânea? Acho que são perguntas aí, né? com Que eu acho que é certeza. muito. Eu entendo essa live também de provocações, né? Vamos fazer perguntas. Eu acho que está no momento da gente se perguntar, da gente buscar respostas internas, né?
Gosto de Perfeito. pensar nisso. E com certeza que a nossa nutrição, que a nossa alimentação influencia nas nossas emoções e que isso pode ser alinhado, né? Eu só puxei esse gancho para a gente perceber como que as questões são, na maioria das vezes, muito mais subjetivas e muito mais sensíveis, né? Está Sim. muito mais conectado à nossa sensibilidade, ao nosso sentir, à nossa conexão com tudo isso. A Leal Mila, Camila, chegando também, e todo mundo bem-vindo. Gente, façam perguntas, fiquem à vontade, aproveitem. Com certeza. Manda também as suas percepções sobre esses temas que a gente está Uhum, falando. claro. Logo quando eu te convidei para a gente fazer a live, eu Sim. trouxe um pouquinho dessa visão, assim, que você também disse que compartilha, da forma como a alimentação reflete também muito a nossa sociedade, os nossos Uhum, comportamentos e tudo mais. sim. A gente levou um pouco a visão lá para trás para Uhum, entender como que, né, nessa era industrial, um tanto de coisa que foi acontecendo com o mundo, com a sociedade, e como que isso refletiu na nossa alimentação e como que isso é uma bola de neve, que uma coisa influencia na outra. uhum, Eu acho que isso é importante para a gente perceber que o que a gente faz tem muita coisa que está influenciando a gente. E o conhecimento, ele ajuda a gente a olhar para os nossos próprios conflitos e perceber que a gente não está sozinho naqueles conflitos e que a gente não nasceu com aqueles conflitos. Aquilo é uma questão de costumes, é uma questão uhum, que foi construída realmente na nossa mente. sim. Né? Você quer falar um pouquinho sobre essas mudanças que a gente teve, essas Uhum. eras que a gente viveu e a nossa alimentação? Ixi, assim, acho que a história da alimentação ela é muito antiga, mas eu vou tentar puxar do que eu vejo o impacto hoje, assim, das grandes mudanças que Perfeito. aconteceram aí nas últimas décadas. E aí eu queria falar um pouquinho de uma grande mudança que foi a Revolução Verde, né, com a produção que aí a gente depois da Segunda Guerra, com o, né, todo o reaproveitamento do restante ali de substâncias que eram usadas até mesmo para a construção de bombas e arsenal bélico, né? Uhum. Porque Sim. tinha uma composição de nitrogênio e tal, e já se sabia naquele tempo, né? Já existia uma teoria do nitrogênio, do potássio Do fósforo. e do fósforo, que teria um Uhum. efeito assim para a produção de alimentos em larga escala, no momento em que a sociedade estava preocupada de que o aumento populacional estava muito grande, como que a gente vai produzir alimentos para tanta gente? Aí surgiu essa teoria, né, que com Uhum. esses nutrientes, corrigindo o solo somente com esses três nutrientes, a gente teria uma produção de alimentos em grande escala, assim. E aí, a partir do reaproveitamento desse material bélico, se produziu agrotóxicos, se produziu substâncias para reparo desse solo, né? E a partir disso, gente, a gente começa a era da monocultura, né? Que é vamos produzir um só tipo de alimento em grande quantidade. Isso trouxe muitas implicações junto com a Revolução Industrial, né? De a gente começar a ter uma alimentação muito monótona, né? Produzindo um grão só em Sim. grande escala. Hoje aí no Brasil a gente tem o milho e a soja sendo produzido em escalas imensas, né? O impacto disso, tanto na produção de alimentos industrializados à base de soja, à base de milho. Hoje, por exemplo, é possível você ver em alimentos que você nunca esperava soja na composição. Eu Uhum. até falo isso com as pessoas, gente, vamos começar a ler rótulo de alimento. Aí você começa, você não acredita onde você vê soja. Então, por exemplo, é possível você ver soja em uma latinha de atum. Você nunca esperou que você ia achar soja em atum. É possível, né? Em tudo agora se coloca soja. Em Sim. vários alimentos industrializados. Então, assim, eu acho que é entender que a partir do momento, né, nesse momento de modernidade, de industrialização, qual que foi o impacto na nossa alimentação hoje? Então, de forma prática, se a gente vai hoje a um mercado do nosso bairro, quanto de alimento natural a gente acha ali? Qual que é o percentual de Uhum. alimento natural? E qual que é o percentual de alimento industrializado? Então, a gente sofre as consequências de forma bem prática desse modo de produzir comida ou produto alimentício, não sei nem como a gente pode dar nomes a isso, né? Então, a gente Sim. sofreu essa grande transformação né, de ter mais gente no campo produzindo alimentos de uma forma, né, da agricultura familiar e a gente foi as pessoas começaram a vir mais para a cidade e a gente foi perdendo essa diversidade na produção de alimentos, né? E hoje a gente tem Sim. impacto disso na saúde. Sim. Então,
E nisso que você fala também me chama a atenção outros dois pontos. Um é como que esse movimento ele gera uma desconexão com a vida, trazendo de novo aquela visão sistêmica da nossa conexão com essa fonte. Quando a gente vai num campo de monocultura, a gente não vê outras espécies, não só de plantas, mas também de animais, É né? verdade. Os animais eles são tratados como Insetos. pragas e Uhum. eles devem ser combatidos a todo custo, né? Então, como que isso reverbera também o momento da humanidade, como que ela se Sim, distancia dessa vida sim. e vai trazendo cada vez mais uma forma automática, né, de produzir. E outra coisa que eu lembrei é que há algum tempo atrás eu estava envolvido em alguns projetos em Moeda, que é uma cidade aqui perto de Belo Horizonte, e eu vi as pessoas me contarem que, assim, há cerca de 30 anos, talvez, em torno disso, agora um pouco mais, 40 anos, talvez, Moeda exportava alimento, exportava muita coisa, porque tinha muita agricultura familiar. E agora, nesse momento que a gente vive, de 30, 40 anos para cá, isso foi se perdendo, a ponto de que hoje Moeda não exporta nada, né, não tem nenhum produto comercializado nesse sentido alimentício, e tudo que eles consomem vem de fora. Gente, isso é muito louco, assim, acho que até numa perspectiva de que quando essa comida passa a ser produzida industrialmente, a gente parar para pensar que a nossa autonomia de escolher o que comer reduziu muito, né? A gente parece que a gente tem um tanto de Hum, coisa para comprar. A gente vai no mercado, tem várias opções de sabores de um biscoito. Mas a gente só tem biscoito, entendeu? Então, assim, será que realmente aumentou a nossa possibilidade de oferta de alimento? Ou a decisão do que uhum, seria produzido passou para a mão de outras pessoas, né? Então, acho que é uma reflexão válida e também achei muito legal isso, assim, de que como que esse modo de produzir comida ou de viver em sociedade também mudou a nossa relação com o alimento. Quando você fala desse automatismo, né, Alisson, me uhum, vem muito assim, que o meu trabalho tem sido muito apoiar as pessoas, no sim, sentido de como que a gente consegue desacelerar, estar e comer num estado de presença. uhum, Qual que é essa relação com o alimento? O alimento que eu só vou comer porque eu tenho que trabalhar, não presto nem atenção no que eu como, passo ali, compro qualquer coisa só para matar a fome. Tipo, então, sim, qual que é esse lugar do alimento que faz sentido para a gente, né? Como se a gente uhum. deixar essa roda viva e levando desse mundo que não se tem tempo, não se tem tempo, não se tem tempo, o que eu vejo é que muitas vezes o alimento foi ocupando um lugar de menor importância, né? E Sim, sim. aí, E junto com isso, a gente vê hoje em dia, junto também com essa retomada da importância das nossas emoções, do bem-estar, que durante muito tempo a sociedade estava realmente fixada nessa luta pelo dinheiro e pelo acúmulo. Hoje em dia a gente volta a falar um pouco mais sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, e a gente vê também uma retomada muito grande dos movimentos da agroecologia, é né? Que é verdade, esse resgate de sim. uma forma antiga de produzir, que vem dos índios, que se mistura com várias culturas também, e traz essa reconexão com a vida. Porque no movimento da agroecologia você já considera as espécies de plantas, os animais fazem parte, então, ao invés de combater uma praga, digamos assim, a gente vai plantar mais para que tenha para todo mundo. Sabe? Uhum. Vai ter tanta variedade naquele espaço que a praga não vai conseguir comer de tudo. E tem muita Uhum. diversidade também, então isso proporciona que alguns alimentos sempre vão estar disponíveis para a gente, né? E essa lógica de imitar a inteligência da floresta mesmo, né? Que sistemas diversos, que têm uma diversidade, eles são mais resilientes mesmo. Então, como que a gente Uhum, pode aprender com a natureza? Eu acho que são perguntas boas para a gente ir se fazendo, né? Unindo o perfeito. conhecimento que a gente tem hoje com o conhecimento dos nossos ancestrais. Muito lindo Sim. esse movimento, né? E aproveitando aqui uma pergunta, né? Como adquirir esses fatores no mundo em que vivemos hoje, né? No nosso campo emocional, o equilíbrio da nossa nutrição. Eu acho que tudo isso começa com a nossa consciência. Então, aquilo que a gente não enxerga, a gente não consegue mudar. É É o verdade. primeiro ponto.
né? Uhum. A partir do momento que a gente enxerga, a gente se torna consciente. E aí vem um movimento de conexão, de aproximação de tudo isso Uhum. que a gente sente e que a gente vive. Mas, enfim, vamos dando sequência nesses nossos temas, porque junto com essas mudanças do mundo e tudo mais, a gente expande um pouco a nossa visão, a gente toma consciência, a gente passa a ver o movimento das tendências, né? Uhum. Porque tudo isso são tendências que vão surgindo. Graças a Deus que hoje a gente tem uma tendência de se conectar com as emoções, de cultivar um bem-estar, de retomar um pouco o movimento da agroecologia. Mas Uhum. junto com isso, nós temos diversas tendências. E aí Uhum. entra um tema forte da nutrição, que são as dietas restritivas, de diversas Uhum. formas. E aí, se você pode, de repente, falar um pouquinho para a gente sobre essas dietas, sobre esse universo também. Claro, eu acho esse ponto essencial. A gente precisa falar sobre ele, né? Então, o que que eu entendo hoje no campo da nutrição com as dietas restritivas? Eu entendo que muitas vezes essas dietas, elas, o risco que a gente corre dessas dietas, é que elas nos afastem de nos conhecer, tá? Então, quando você pode ir até um nutricionista que te passa uma alimentação, você tem que comer isso, aquilo, tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, baseado em estudo X, o Y e tal, e é isso que você tem que comer, sem considerar uma escuta dos sinais do seu corpo, né? Qual que é o nosso Sim, conhecimento intrínseco? O que é sim. escutar o corpo? É percepção de fome e de saciedade, é percepção das emoções, como eu tô hoje. Tem dia que a gente acorda com mais Uhum, fome, tem dia que a gente acorda com menos fome. Então, como é que é isso de um nutricionista estar num lugar de te dizer o que você tem que comer? Eu acho que é muito mais interessante a gente fazer um caminho de construção desse processo, né? uhum, Então, eu acho isso importante. E aí, as dietas da moda ocupam muito esse lugar de solucionarem um problema da sociedade. Agora, essa próxima dieta que surgiu, ela realmente promete um emagrecimento, né? Então, ou promete um emagrecimento definitivo, ou você vai conseguir emagrecer assim, assim, assim. E o que a gente tem visto dos estudos é que as dietas restritivas, elas têm um índice de sucesso muito baixo. Tem estudo que mostra que ela tem 95% chance de fracasso, na verdade. Por quê? O que que a uhum. gente vê? Pessoas que se animam no primeiro momento, entram numa dieta restritiva que vai durar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes até 6 meses, um ano, mas que tem dificuldade de sustentar isso por longos períodos, né? Sim, Então, quando a gente vai falar sobre uma questão de mudança de estilo de vida, de reconexão com o alimento, me parece que faz mais sentido um caminho que vem de dentro para fora, que é escutar o seu corpo, é retomar a percepção de fome e de saciedade, retomar a escuta de si mesmo, né, a percepção de si mesmo, encontrar sim, uma alimentação nessa jornada que faz sentido para você. Por quê? A gente pode encontrar resultados assim, de ter uma alimentação que te dá mais qualidade de vida e mais saúde, comendo de tudo, por exemplo. Só que o que a gente uhum, vê que dá mais ibope são aquelas dietas que prometem mudanças drásticas no peso, e que muitas vezes é isso, que a gente vê conversando com as pessoas mesmo, né? É muito como um efeito sanfona, gente. verdade. E de onde que vem esse efeito sanfona? Vem de dietas que não se sustentam, né? O resultado muitas vezes não se sustenta. E é isso, né? O autoconhecimento é tudo. E aí o autoconhecimento não acontece em 1 mês, né, gente? Se a gente veio de. E aí eu tô falando até compartilhando minha própria experiência, né? Eu sou uma pessoa que sou muito questionadora, que me pergunto, que estou em busca de respostas até mesmo para minha própria vida. Eu entendo que o autoconhecimento é uma jornada. A cada dia a gente tem a oportunidade de se conhecer mais. Só que a gente precisa olhar Sim, nessa direção. A gente precisa querer buscar o caminho do autoconhecimento, né? Para entender, para até chegar nessa conclusão, qual que é a alimentação que faz sentido para mim, né? Se eu tô comendo de um jeito desconectado do meu corpo, se eu como mesmo quando não tenho fome nenhuma e tenho dificuldade de controlar o que eu como, assim, como descontroladamente, o que sim, está acontecendo aí nesse mundo interno, né? O que está perfeito, acontecendo com você como ser, assim? E aí perfeito, é autoconhecimento, para entender quais são os gatilhos, né? sim. E quando a gente vai em algum nutricionista e ele, às vezes, mal escuta a gente,
abre a gaveta, puxa um papel e coloca lá na nossa frente com tudo que a gente tem que comer, né? Uhum, É interessante olhar do lado terapêutico de tudo isso, é que algumas mudanças elas são estimuladas apenas pelo nosso lado mental, por uma uhum, comparação, por um desejo, por um idealismo, uma expectativa. E quando a gente é movido apenas pelo lado mental, é muito comum da gente entrar no que a gente chama de zona de luta, porque uhum, aquilo não está conectado com o meu sentir. uhum, E para eu conseguir cumprir todas aquelas metas, aquelas tarefas, eu preciso entrar em um espaço extremamente estressante, um policiamento, um controle extremo de cada ação que eu vou fazer, uhum. né? E o pior de tudo, nem sempre a recompensa ela é perceptível, o que gera ainda mais estresse, porque a Uhum. pessoa começa a seguir aquela alimentação, como tem várias coisas influenciando, de vez em quando, que nem uma pessoa que comentou na divulgação nossa, de vez em quando escorrega na jaca, ela comentou esse termo, né? De vez em quando pisa na bola e acaba comendo mais do que devia. E aí a recompensa, que seria o objetivo, o retorno daquela dieta, ela vai se distanciando. E Uhum. a pessoa ainda entra mais nos conflitos, nas frustrações. E isso, para quem não está consciente dessa completude, vai acabar reverberando novamente no abuso da alimentação, né, descontando nesse espaço, nessa relação nossa que a gente tem com a comida. Não, faz Né? muito sentido, assim. Fico até querendo fazer uma provocação, sabe? A gente vê muito no Hum, Instagram os casos de sucesso. As pessoas que apresentam seus casos de sucesso, que o seu corpo é uma vitrine para esses casos de sucesso. uhum, Eu gostaria de ver os Instagrams das pessoas frustradas, sabe? Onde que essas sim, pessoas estão? Elas existem. É, mu é muito comum para mim ouvir nos atendimentos pessoas que carregam frustração. Eu não estou falando assim de frustração de 1 ano, de 6 meses, não. Pessoas que já se sentem frustradas, assim, é coisa de 10 anos, de 20 anos, de muitas vezes, Alisson, não se lembrar qual foi a última vez que sim, se sentiu confortável com o seu corpo. E eu acho isso muito sério. E eu escuto isso com muita seriedade, assim, né? Então, eu até quero trazer todo o respeito aos nutricionistas, que muitas vezes, como você falou, né, que mal ouve, já entrega um papel. Às vezes o nutricionista é colocado nesse lugar, eu quero que você resolva o meu problema. Né? Às vezes ele sim, também está sim, ocupando esse lugar de, os estudos científicos estão aqui, uma alimentação tem que ser assim, você tem X de peso, você tem X de idade, bora lá, juntou isso aqui com isso aqui, o resultado é esse, né? Então, acho que tem esse lugar também de fazer isso em algum momento, mas assim, quando a gente entende que as questões são muito mais complexas, a questão é como que você constrói a jornada. E tá, tudo bem que o perfeito. estudo científico fala tal coisa. O que a gente tem visto como resultado disso? Muito mais um conhecimento científico que é usado para punir, para cobrar, para policiar, do que para apoiar, para entender o que está acontecendo, né? Sim, Então é isso. Então eu quero, assim, acho que para pessoas que vivem esse sentimento de frustração, gente, de sentir que não, que eu gostaria de ter uma alimentação assim, mas não consigo, acho que um primeiro caminho é muita amorosidade com você, né? Com essa perfeito. questão que você está falando de luta, fuga, de tensão, a gente não consegue construir mudanças realmente duradouras com tensão, com Sim, rigidez, né? Tipo, qual que é o perfeito. papel do apoio, de pessoas que te apoiam, de pessoas que acreditam em você, de pessoas que falam, vai lá que dá certo. Geralmente, o que que acontece? Dá certo. Mas se você Uhum. entra numa autocrítica, numa frustração, numa tensão, como uma mudança vai se sustentar, né? Então, Sim. E um parêntese que eu queria fazer nesse momento também que legal, Geni. É, eu queria fazer um parêntese numa informação que você me passou nos últimos dias. Ainda nesse espaço das tendências, do nosso lado mental, que tem uma expectativa, que busca por um padrão, por uma aceitação, por um corpo que está dentro disso, do que é desejado e aceito na sociedade, aquele fato de que, assim, qual que é essa relação individual de cada um entre o corpo ideal e o corpo saudável? Porque nem sempre a saúde de um metabolismo, de um ser, ela está no corpo ideal.
Uhum. E há pouco tempo atrás ainda tinha uma tendência ainda mais forte daquele corpo de modelo, né? Que ainda era ainda pior. Hoje em dia a gente está vendo esse movimento se equilibrar. Mas queria que você Uhum. falasse um pouquinho dessa relação, né? Claro, vamos falar sobre isso, Uhum. né? E lembrar que hoje é o dia de luta contra a gordofobia, então acho que é um dia que a gente possa olhar para isso, né? Para esses preconceitos que a gente, como sociedade, foi carregando. E aí, eu acho legal a gente olhar para todos nós, né? Assim, como a gente também, eu me vejo como alguém que foi também produto dessa sociedade da ditadura da beleza, e que em algum momento também precisei revisitar esse lugar de que qual que é o papel do corpo na vida de uma pessoa, de onde sai essa definição de que pessoas gordas, elas vai para rótulos, né? Que a pessoa Sim. gorda ela não se cuida, que a pessoa magra se cuida. De onde a gente tirou isso, né? Porque isso não faz o menor sentido, né? E quando a gente vai olhar para a perspectiva da saúde, a gente sabe que hoje existe até um movimento que se chama Saúde em Todos os Tamanhos, que vai falar muito sobre isso, né? Que existem pessoas que podem estar aí dentro da nossa classificação de IMC acima do peso, mas estão metabolicamente saudáveis. Assim como tem Sim. pessoas que podem estar tão ok ali no IMC, mas metabolicamente estão instáveis. E para mim, que já trabalhei muito assim com o público em geral, eu já vi muito isso. Pessoas com alteração de colesterol, pessoas com problemas cardiovasculares, pessoas com questões crônicas que estão com peso ok, e o contrário também. Pessoas que estariam acima do peso metabolicamente bem. Então, gente, por isso que foco muito isso, né? Com as pessoas que eu acompanho. Gente, vamos Uhum. pensar em saúde numa perspectiva de estilo de vida, de movimentar o corpo, de cuidar da alimentação, de ter hábitos saudáveis, cuidar do sono, cuidar da qualidade das relações que a gente tem na vida, né? E Perfeito. nessa caminhada, o que vai acontecer com a forma do corpo? Vamos descobrir isso juntos, assim, né? Acho que a meta não é o corpo, a meta é se cuidar, é cuidar da saúde. Sim. E o resultado é isso, assim, né? Nesse sentido Mas, de viver a perfeito. experiência, né? Porque até isso, né, Alisson, acho que é legal trazer, né? Porque a gente tem aí questões genéticas, a gente tem as questões da nossa Sim. ancestralidade, né? Então, que forma do corpo eu realmente me identifico com a minha família, com os meus ancestrais? Quem diz que tem que ser um corpo magro, longilíneo? A gente já sabe que existe uma ditadura da beleza que nos contou essa história, essa narrativa. Qual que é a narrativa Sim. que faz sentido para nós? Né? Como que alguém pode viver um preconceito pela forma do corpo que ela tem? Se a gente parar para pensar nisso, não faz sentido nenhum, né? Sim. Não faz sentido. Mas no campo emocional não é bem Isso. assim. Então, assim, acho que ter essas outras narrativas é importante, mas acolher cada um na sua individualidade, como que emocionalmente vive isso, né? Sim. É Perfeito. importante se cuidar. E aí a gente já vai conectando novamente, diretamente, com essa parte emocional. Então, Marcelo, só Que, falando que o Marcelo falou uma coisa muito linda, que o caminho do autoconhecimento é a autoaceitação. É isso, assim. verdade. Até que, só falar uma coisinha que eu lembrei que um amigo uma vez me perguntou, Ana, como que eu posso trazer mudança para o meu corpo, para minha alimentação de um jeito positivo? Eu quero parar de Uhum. brigar comigo, eu quero parar de ficar me criticando, eu quero parar de fazer esse movimento a partir da raiva, né? Porque ela Sim. já estava no nível de perceber que era por raiva que ela queria fazer aquilo, né? E aí eu falei com ela, não tem um jeito de você construir esse caminho se não for aceitando o seu corpo hoje. Olhe para o seu corpo hoje exatamente Perfeito. como ele é, esse corpo que te apoia para viver esses processos desafiadores que você está vivendo agora. Esse corpo e essa alma que muitas vezes não soube como lidar com os desafios do presente e foi lá e comeu, e comeu, e comeu. Será que você pode olhar para esse corpo que tem sustentado até seus momentos de dúvida e de dor e que está com você? Está com você, gente. Uhum. Então, eu acredito mesmo, assim, que é a autoaceitação. E a autoaceitação não quer dizer que você se acomoda. Ah, se eu aceitar, eu não vou querer Com mudar mais. certeza. Não tem nada a ver. Autoaceitação é aceitar o que é agora, o presente. E a partir desse lugar de aceitação, poder se movimentar na direção do que faz sentido para você, né? Com certeza. A gente vê que na palavra aceitação tem lá ação. Então é Uhum. uma ação que surge a partir do que eu aceito da minha realidade.
Isso é Sim. muito importante. E que bons comentários, vamos lá, continuar com esse papo de empoderação. E falando em empoderamento, e falando de tendência, e falando de tudo isso, a gente entra num aspecto que é fundamental, que é a parte da nossa autoestima, da nossa Sim. valorização, que é essa área nossa emotiva, a nossa área mais sensível. E muito disso é construído na nossa infância, obviamente, mas aqui, como a gente tem um tempo limitado, vamos ficar mais nas margens do nosso próprio assunto. Mas como que isso influencia diretamente, né? A nossa área emocional, a conexão com isso e a valorização do que eu sou, da forma que eu sou. Cada um de nós é único, né? A nossa forma Sim. de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de se expressar. Sim. E como que a gente entra no lugar de sacralização, de entender que somos sagrados também. Que essa é a manifestação que, assim, para quem acredita nas forças que vão além do nosso controle, do nosso entendimento, para quem acredita em Deus ou no universo, essa é a forma que foi nos permitida estar aqui, Sim. né? Então, a conexão com essa bênção. E entrando um pouquinho mais no funcionamento do nosso corpo a partir daí, um dos trabalhos que eu realizo dentro desses aspectos da inteligência emocional é o trabalho da respiração, a respiração Bioflow, que é uma linha de respiração consciente, onde a gente traz um pouco mais de atenção para a nossa respiração. E através da nossa respiração, a gente consegue sair um pouquinho do nosso modo automático. E nesse espaço vai emergindo algumas crenças, algumas emoções que foram reprimidas, algumas sensações no corpo que sinalizam várias coisas. E Uhum. por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque eu li um livro há muito tempo atrás, que, se não me engano, chama O Segundo Cérebro. Hum. E ele traz como que é fundamental esse nosso relacionamento com a comida, porque o nosso sistema digestivo é o nosso segundo cérebro. Ele produz todos os hormônios, as vitaminas, os nutrientes que o nosso corpo precisa, que Uhum. antes achavam que era produzido só no cérebro, mas não, isso também sofre uma influência e é produzido também nessa área do nosso sistema digestivo. E quando eu falo da respiração, eu puxei esse assunto por aí porque eu percebo que como que a respiração ela nos ajuda a trazer mais vitalidade para o nosso corpo. Uhum. Ela aumenta a oxigenação do nosso sangue e isso proporciona o melhor funcionamento, oxigena nossas células, isso vai reverberar na nossa flora intestinal. Quando a gente trabalha também as emoções reprimidas que vão sendo liberadas e trabalhadas de forma consciente, a gente vai tomando novo fôlego, uma conexão com a vida, né? Vai se ampliando essa conexão com a vida. E aí eu vou passar a palavra para você, se você quiser complementar alguma coisa nesse sentido, ou falar desse nosso segundo cérebro, né? Que é o nosso sistema Sim, digestivo. com certeza. Então, assim, falando um pouquinho do nosso sistema digestivo e até mesmo do nosso intestino, né? Que as Uhum, pesquisas, inclusive a ciência está super dedicada para entender os mecanismos da nossa flora intestinal, por exemplo, porque a gente, para vocês terem ideia, a gente tem mais células na nossa flora intestinal de células de bactérias, de fungos, né, de micro-organismos uhum, diversos ali na nossa flora intestinal, que células no nosso corpo. Então, isso sim. eu acho já isso bem impressionante, assim, como que a gente já vive essa experiência de cooperação a nível do nosso corpo mesmo. Então, o que se descobriu e ainda se continua pesquisando, né? Que a composição, por exemplo, da nossa flora intestinal, ela é capaz de dos envolve, né? Tipo, a nossa saúde de uma forma geral. Uma flora intestinal, então, equilibrada tem a ver com o processo de redução de peso, tem a ver com depressão, ansiedade, né? E até a Uhum, cura dessas doenças e também o desenvolvimento delas, né? Hoje uhum, a gente sabe, antes a gente achava que todas as informações, assim, né, a nível emocional e muitas informações, elas eram produzidas pelo sistema nervoso central e enviada para todo o corpo, né? A gente sempre viu o cérebro como esse
sistema de informação, que produz muita informação e manda para o corpo. Hoje a gente sabe que o intestino produz informação. Ele também é um Uhum. centro produtor de informação e ele manda a informação para o sistema nervoso central. Então, imagina, né? A partir daí a gente consegue já fazer uma ponte. Se a nossa flora intestinal, ela tem relação com o que comemos, então, nós temos ali bactérias que são benéficas para o nosso metabolismo, quer dizer, a gente manda alimento bom para elas, elas mandam subprodutos bons. A gente tem aquelas que são só que estão ali só convivendo mesmo, e a gente tem aquelas que podem produzir doenças mesmo, né? São patogênicas. Então, a partir do Sim, que a gente come, a gente define qual é o tipo de bactéria que vai se desenvolver no nosso corpo, né? Então, olha o perfeito. poder do alimento conectando com as emoções, conectando com o processo de saúde e doença real, assim. Então, o que se espera, né? Eu participei de um evento recente sobre microbiota intestinal, mas a ideia é que as pesquisas científicas cresçam cada vez mais nessa direção, né? Uhum. Portanto, que a gente pode no futuro, né? Inclusive, tratar doenças só olhando para a flora intestinal, a começar pela flora intestinal. Então, eu acho isso Sim. muito importante a gente olhar, né? E cuidar dessa saúde intestinal e do processo digestivo como um todo. Eu acho importante. Perfeito. É, eu lembrei e gosto muito da visão da medicina germânica, que fala um pouco das leis biológicas e coisa e tal, e traz umas certas comprovações científicas de como que tudo que a gente manifesta no nosso corpo age a partir de um fundo psicoemocional. Uhum. Então, essa conexão intrínseca que você fez agora, essa questão da nossa flora intestinal, de tudo que ela produz, da potencialidade dela produzir coisas, dela alimentar organismos que são nocivos, ou dela Uhum. alimentar organismos e bactérias e fungos que são positivos à vida, né, probióticos. Uhum. Então, assim, como que por detrás de tudo isso existe esse nosso aspecto psicoemocional e como que isso se manifesta na nossa vida prática? Porque muito da nossa alimentação é um reflexo dessas nossas emoções. Uhum. Então, é muito comum a gente, hoje eu estou super triste. Então eu vou, em vez de olhar para a minha tristeza, e lidar um pouquinho com isso, ou escolher uma forma de expressá-la, eu vou escrever um poema, eu vou, não sei, vou ver a lua, vou falar com algum amigo ou procurar algum apoio. Não, eu vou comer um brigadeiro. Eu vou Uhum. fazer 2 latas de brigadeiro e vou comer ela sozinho, né? Uhum. Hoje Uhum. eu tô super cansado, então ao invés de fazer alguma coisa que eu possa relaxar ou procurar algum apoio, eu vou comer uma comida densa, pesada, Uhum. né? Eu acho que isso passa muito pelo Uhum. espaço da nutrição também, se conecta. Claro, e assim, entender, Alisson, também que a gente vive nessa consciência coletiva de que é Uhum, natural a gente comer por conta das nossas emoções. O sim. comer emocional é comum para mim atender pessoas e conversar com as pessoas e as pessoas falarem: eu como porque estou triste. Eu como porque estou ansiosa. Eu como porque. E meio que param por aí, sabe? E como todo mundo Uhum, conhece várias pessoas que comem de forma emocional, às vezes tem famílias que têm esse padrão do comer emocional mais forte do que outras, tem tudo isso, né? Que acabam nos influenciando, se desde da infância você viu pessoas comendo de forma emocional, parece que é natural também comer desse jeito. Então pode ser algo que foi sim. adquirido ao longo da vida mesmo. Mas só o fato de a gente viver numa sociedade que isso é muito naturalizado e da conversa parar por aí, né? Às vezes até conversando com uma amiga, tô muito ansiosa, tô comendo muito. Tipo, por que a conversa parou aí, né? Então, tipo, o que que tá acontecendo na sua vida? E é essa Uhum, investigação que eu proponho para as pessoas que estiverem aqui nos assistindo, né? Não para por aí. Acho que o caminho da perfeito. investigação então, por que que eu tô triste? O que que tá acontecendo? Porque a vida é feita de fases, né? Tem fase Sim, que tá pegando mais é uma ansiedade, essa fase vai passar, preocupação, às vezes preocupação com conta, preocupação com criança, preocupação. Isso vai passar. E depois vem uma preocupação, e aí depois vem uma tristeza por alguma coisa que aconteceu, ou às vezes são as duas coisas juntas. Mas o que eu quero trazer uhum, é que assim, é entender que não vão parar por aí. Vamos investigar o sentimento. Por que eu tô me sentindo assim nessa fase da minha vida? O que está acontecendo comigo? Né? E assim, claro,
Muitas vezes pode ser procurando um caminho terapêutico para te apoiar, porque nem sempre, né, Alisson? Acho que você até pode falar um pouquinho sobre isso, assim. Nem sempre é fácil entrar em contato com as emoções, que parecendo aqui que é fácil, né? Então, uma Sim, pessoa que não tem tanto hábito de se checar internamente, de saber como está se sentindo, de repente se dá conta de uma raiva muito grande. E como lidar, né? Então, sim, quero fazer essa perfeito, provocação, mas também trazer isso, assim, que as pessoas muitas vezes têm medo de sentir, né? com certeza. Eu acho que é que nem qualquer exercício que a gente vai fazer, seja numa Uhum. academia, seja um exercício intelectual. Vamos na Sim. academia, que é mais prático de ver, né? Quando a gente chega o primeiro dia na academia, você pode ver algumas pessoas carregando 20 quilos, 30 quilos, e de longe você pensa ou que aquilo é fácil ou que você não ia dar conta nunca. Uhum. Mas esse desenvolvimento, ele só se dá a partir do movimento. A mesma Uhum. coisa é para um conhecimento intelectual. Para a gente, hoje em dia, se eu te perguntar quanto que é 5 vezes 2, rapidinho você vai responder. Agora, vai perguntar isso para uma Uhum. criança de 4 anos, que nem viu multiplicação ainda. Ela não Aham. vai entender o que que é aquilo. Ela vai, nossa senhora, como é que tem um X no meio de dois números? O que que isso significa? Então vai mais ou menos por aí, esse contato com as nossas emoções. Quando a gente não tem essa cultura, quando a gente não está acostumado com isso, comumente a gente olha e fala, não, é mais fácil eu reprimir do Aham. que eu permitir Fácil. sentir. Só que tem um amigo que fala uma coisa muito legal. Ele fala assim: oh, se desse para você reprimir, guardar aquilo tudo e colocar no armário da cozinha, seria ótimo. Você podia fazer só isso e já estava perfeito. Só que não. Não A é gente vai possível. reprimir isso e vai guardar onde? Vai guardar dentro da gente. Uhum. E tudo o que está no nosso inconsciente continua influenciando a nossa vida, independentemente. Uhum. Tem um outro exemplo que é muito perceptível, que é assim, quando a gente come, a gente está consciente, né? Ninguém enfia comida na sua boca, ninguém te faz comer sem que você perceba. Você cede e come. Uhum. Depois que você comeu, a sua digestão ela não é mais consciente. Você não Uhum. escolhe, falar, ah, não, agora eu não vou digerir essa comida não vai ser, né? Não tem isso. A digestão ela acontece de uma maneira inconsciente. E aí, só porque a digestão está acontecendo de uma maneira inconsciente, é que as calorias não vão para o nosso corpo, que os nutrientes não vão para o nosso corpo. Uhum. Uhum. Então, o que está inconsciente continua movendo a nossa vida, influenciando a gente de um jeito ou de outro. E nesse movimento de olhar para as nossas emoções e de se conectar com isso, é muito importante, novamente, a palavra afeto, a palavra amorosidade, a palavra autocuidado, aceitação, mais uma vez. Porque é essencial. Num primeiro instante, quando a gente sente raiva, é aceitar aquela raiva. E aí, quando você aceita, quando você está consciente do que você está sentindo, você pode dar mais um passo. Você pode perceber como que aquela raiva age no teu corpo. Uhum. Existem muitas pessoas que começam a conseguir assim controlar ou se não direcionar um pouco mais esses sentimentos a partir do corpo. Então a pessoa quando às vezes sente raiva, ela começa a notar que sempre ela tem uma dor de cabeça ou os ombros ficam tensos, a respiração fica curta. Então a partir do momento que ela percebe a reação do corpo, ela pode escolher, tomar a decisão uma e outra vez, de não, eu vou respirar e eu vou tomar o meu tempo. Então, o que eu digo é assim: não existe perfeição. A gente pode deixar de lado essa ideia de perfeição, porque a perfeição é a nossa imperfeição. Isso já está bom demais, né? É verdade. Então, para quem tem um impulso muito grande de raiva, às vezes o melhor que pode ser feito é respirar e falar: olha, agora eu não estou bom para conversar, esse momento não está legal, eu vou ter que digerir um pouco, eu estou com muita raiva e depois a gente conversa. Ou para Uhum. quem tem um impulso muito grande de tristeza, às vezes o melhor caminho é entrar em contato com aquela tristeza. Se Uhum. permitir chorar, se permitir conversar com alguém, ser vulnerável, né? Uhum. Porque a gente ficar sustentando um escudo de proteção é pesado demais. Muito, muito pesado, muito pesado.
Alisson, só dizer aqui que a gente está caminhando para os nossos 5 minutos finais, Tá bem. né? Dizer que eu achei muito bonita a primeira vez que você falou sobre isso, dos sentimentos, e desse jeito tão simples de falar, sabe? De que pode ser um aprendizado. Hoje Uhum. não sei lidar com o que eu sinto, mas quanto mais eu fizer esse exercício, às vezes eu falo com as pessoas, cria pequenas ilhas no seu dia, para simplesmente parar, respirar e perguntar como eu estou me sentindo agora. Perfeito. Respirou, porque, gente, até para percepção de fome, às vezes eu atendo pessoas que falam, ah, não sinto fome durante o dia. Chega à noite, é uma fome descontrolada. Será que não sentiu fome? Ou o corpo não teve voz, né? Você não conseguiu ouvir o que o seu corpo te dizia? Porque a fome física, ela vem aos poucos. Então, como a gente Uhum. pode criar formas de sair do automático, ir para a consciência e ir para o sentir? Então, às vezes, pequenas pausas no dia. E às vezes eu Sim. tô falando assim, questão de segundos mesmo. De parar, respirar, se perguntar. E ir exercitando. Até que isso fique muito natural para você, se reconhecer seus sentimentos, né? Legal. Legal Bem demais. lindo. A gente no Instituto BioFlow tem um exercício que é bem simples, que a gente chama de 20 conectadas. Nada mais, nada menos é do que 20 respirações conectadas, sendo que a gente faz um ciclo de 4 respirações médias e uma respiração longa. E a gente repete isso 4 vezes, completando 20. No meu feed, no Instagram, tem eu explicando esse exercício direitinho, mas é uma ótima ideia também para quem quer parar um pouquinho e voltar a atenção para o corpo. Ou se não, tomar 3, 4, 5 respirações profundas e conscientes, porque a respiração ela movimenta a energia do nosso corpo, ela muda algumas coisas. É muito comum você estar com uma tensão nos ombros ou se não uma dor na perna e aí você respira e aquilo se modifica um pouco. Muda um pouquinho de lugar, diminui a intensidade ou aumenta. E ela também muda as nossas conexões neuronais. Então a gente está fritando em algum pensamento, né? Aquilo está tomando o nosso tempo, a nossa energia. Você faz a sua respiração, por alguns instantes você vai poder escolher se você volta para aquele conflito ou se você observa o seu corpo e começa a pensar nas soluções, ao invés de se ocupar com os conflitos, com os problemas, né? Uhum. Eu acho que isso é uma prática que pode ajudar muito. E eu tenho falado muito com as pessoas, assim, como se a questão é emocional, voltando para a questão da relação com a comida, com as emoções. Se Uhum. a questão é emocional, por que muitas vezes a gente busca só informação nutricional? Não, é um pouco óbvio quando a gente pensa nesse sentido, né? Se o que tem comprometido você seguir uma alimentação que faz sentido para você, ou incluir mais alimentos naturais na sua vida, esse tem sido um desafio e isso passa pelas suas emoções, né? Pelos momentos difíceis que você Sim. está vivendo na vida. Então, vamos olhar para esses momentos difíceis que você está vivendo na vida? Vamos olhar para essa Uhum. questão emocional? Vamos entender esses gatilhos? Quais são os Perfeito. condicionamentos? Qual que é a questão que, nossa, quando eu vi, já fiz de novo. Quando fui para um movimento que não é bem o que eu quero. Vamos dar uns passinhos para trás e entender o que estava acontecendo minutos antes? Como eu estava me sentindo minutos antes? Como é que. Quais são. Sim, os sentimentos, Alisson, e acho muito legal também os pensamentos. Quais eram os diálogos Sim. mentais que estavam acontecendo naquele momento, né? O que eu estava falando para mim mesma, né? Minutos antes de ter de repente, de ter um episódio de compulsão, de comer descontrolado. Enfim, é um Sim. exercício muito simples e muito poderoso, assim, né? Gosto de pensar que às vezes esse caminho do autoconhecimento pode ser muito simples. Talvez, à medida que a gente vai conhecendo ferramentas que podem nos apoiar, mas que também pode ser muito simples, né? Muito Sim, simples. demais. Eu costumava brincar que, assim, nem sempre o simples, ele é fácil para uma mente complexa demais. Então, Sim. é meio que uma pegadinha, mas como a gente quer muita informação, a gente quer ver as coisas com uma complexidade imensa, Uhum. a gente às vezes não consegue perceber o simples que está do nosso lado, né? É verdade. Aí são temos aí 40 segundos. Desculpa, esqueci de falar as últimas passagens do tempo. Vou Tá aproveitar para te legal. agradecer o convite. Que conversa boa. Foi Adorei maravilhoso. demais. E agradeço também por ter aceitado o convite, por estar aí presente, compartilhando essas informações importantes. E agradeço a todo mundo que está presente também, né?
Sim, Não vou nem citar nomes, mas todos são muito queridos e que bom que vocês, né, compartilharam aí um pouquinho do tempo de vocês com a gente. bom demais. E vai ter mais live, né? Tô sabendo Vai que vai ter sim, mais se Deus live quiser. aí. Acompanhe no Instagram. Em, Bom em demais. breve mais Mais um, hein? notícias. Vou lá. Então é isso. Beijão. Boa noite. Beijão.